Bem-vindos ao nosso podcast Papo Reto, Verdade Sem Rodeio, onde nós abordamos de assuntos de extrema importância. E para você que gosta dos nossos conteúdos, chega até no nosso canal do YouTube. Acredito eu que este aqui é o 5º episódio. Então vai lá na nossa playlist e acessa todas as informações concernentes ao nosso podcast. E hoje nós temos o nosso convidado especial, jurista Naftal Luemba Daniel, que vai nos falar sobre direitos sucessórios de facto no casamento. Doutor, o que é direito sucessório e por que eles são importantes? A importância que o direito sucessório nos traz relativamente a esta temática que está tipificada no artigo 2024 do nosso Código Civil. É importante aqui salientar que o direito sucessório tem uma grande importância no âmbito social e jurídica. Tudo para quê? Tudo para regularizar aquilo que vem a ser as transferências ou a resolução de questões patrimoniais, não é, já de uma pessoa falecida perante aos seus herdeiros. Quais são as principais diferenças entre união de facto e casamento no que diz respeito à herança, ou seja, a distribuição de bens? No artigo 119 e o artigo 126, ambos do Código de Família, fazem aqui ou trazem aqui aquilo que vem a ser os critérios como deve ser, não é, concedido a herança no caso de falecimento, quando nos referimos da união de facto, bem como no casamento. Por isso, eu quero aqui dizer que ambos produzem os mesmos efeitos jurídicos. No artigo 7 do Código Civil, no livro do Código da Família, ali traz a menção da constituição da família. Nós sabemos que a família é constituída por parentesco, é constituído por casamento, união de facto. Exato, são realmente ali o artigo 7 faz a constituição da família. Por isso eu quero aqui dizer que os efeitos que a união de facto produz são os mesmos efeitos que o casamento produz. E aqui vem exatamente as duas categorias ou dimensões, não é? Quando nós falamos de casamento, bem como da união de facto, os efeitos que produzem. De acordo ao nosso ordenamento jurídico, aqui nos traz dois tipos de efeitos. Nós falamos do efeito na vertente pessoal e os efeitos na vertente patrimonial. Doutor, ainda bem que tocou no assunto da questão na vertente patrimonial. Exato. Sempre temos esse livro aqui do direito da família. Exato. E onde a Maria de Carmo Medina ela faz uma menção e eu queria aqui saber como é que é a partilha de bens depois da dissociação, nesse caso do casamento. Como é que ocorre essa partilha de bens? Exato. A partilha de bens ela vai ser feita de uma forma já legal. Como está tipificada no nosso ordenamento jurídico. Nesse caso, primeiro é importante aqui salientar que só há herança ou partilha quando houver a morte por parte de um dos cônjuges ou um dos companheiros. Significa que se separarem numa partilha? Ali agora vai se fazer a questão ou seja, permite-me aqui dizer que a herança vai consistir no âmbito da morte. Tem de haver o desaparecimento físico de um dos cônjuges. Agora, a partilha pode surgir em diversas formas. Por exemplo, se houver um litígio ou uma razão viável que leva com que uma das partes se desvincula a uma relação, ali sim faz-se a partilha, dependendo do tipo de regime que ambos
optaram. Por isso é que nessa questão a partilha de bens ela pode ser feita com a petição inicial, onde realmente vai se fazer a divisão dos bens, mas olhando no contexto de regime que ambos escolheram. Se for do regime econômico, existe um procedimento. E se for também do regime de bens, ou seja, se for do regime comum, existe um procedimento. E se for do regime adquirido, também existe outro procedimento. Mas, doutor, nesse caso, os bens, vamos aqui supor que eu casei com alguém. Exato. Mas muito antes de eu me casar, eu já tive os meus bens próprios. Ainda assim, esses bens próprios, quando eu desaparecer, se eu morrer, esses bens próprios entram naquilo que são os efeitos patrimoniais e na divisão, esses bens também podem entrar? Exato. Suponhamos que eu me casei, não é? Me casei com uma senhora, ou antes mesmo de eu me casar, eu já adquiri os meus bens, não é? Então ali a questão é como é que deve ser feita esta partilha. Mas aqui é importante dizer que antes, se eu com o meu companheiro, antes de nos metermos numa relação atual, já tivemos bens, o que se deve fazer aqui exatamente é primeiro saber qual é o tipo de regime. Se for em comunhão de bens, neste caso, aqui o que vai se fazer exatamente é a questão de chamar as duas partes e fazer a divisão. Suponhamos que nós adquirimos os bens antes do casamento. Os bens que nós adquirimos não têm nada a ver, não é, na dissolução da nossa relação. Então, são bens que não podem estar em